diferente daquele rótulo. E essa é a fonte do conflito, porque na hora que você rotula, você não dá oportunidade para a pessoa ser diferente do que você imagina que ela seja. Pois é, e isso, nós estamos falando em relações pessoais, mas isso transportado para um campo mais amplo, vamos dizer assim, as pessoas absorvem ideias e preconceitos e vivem de acordo com essas ideias e preconceitos. Outro dia eu vi na televisão uma mulher árabe que 3 filhos dela morreram naquele esquema das bombas do ataque suicida, né? Que eles botam as bombas no corpo e explodem. E ela tinha muito orgulho daqueles filhos, né? Que eles mataram pessoas e se mataram também num ataque suicida. Não era nem um ataque militar, um ataque a civis, né? Locais públicos, ônibus, etc, etc. Só porque antagonizam os judeus. E os judeus também antagonizam os árabes. Quer dizer, a pessoa desde nova vai absorvendo aquela ideia de que o judeu é inimigo ou que o árabe é inimigo, etc, etc. Então ela cria toda uma crosta mental, toda uma estrutura mental que ela não consegue enxergar fora daquilo. E quanto mais obcecada ela fica por aquela ideia, ela chega ao ponto de dar a própria vida, como esse exemplo que eu acabei de citar. Né? Existe casos até de suicídios coletivos, né? Exatamente. Que são frutos de uma obsessão, uma crença grande, invertida, assim, completamente fora de contexto. Porque todos nós temos a necessidade nós valorizamos as nossas vidas, né? Quer dizer, para você abdicar da sua vida em prol de uma ideologia, quer dizer, a lavagem cerebral tem que ser tão grande, né, que seja mais forte ainda do que aquele instinto de sobrevivência que é comum ao homem, aos animais. Todos nós temos esse instinto de sobrevivência. Então, você vê como é que a ideologia pode ser tão poderosa, né? E olha um caso também que foi muito marcante na história da nossa civilização, que é como que o nazismo, né, fez com que um número substancial de pessoas, né, que são pessoas normais, né? Eu não acho que os alemães daquela época do nazismo fossem piores do que qualquer pessoa no mundo, mas acho que foram contaminadas pela ideologia do nazismo e passaram a agir de uma forma totalmente incompatível com os princípios do bom relacionamento, do amor e tudo mais, porque houve essa contaminação a partir de líderes carismáticos, de forças de pensamento muito fortes, porque o pensamento é uma energia, né? Então, quando ele se torna muito poderoso, ele contagia, ele faz com que as pessoas ajam de uma forma que elas não imaginassem que poderiam agir. Pois é, então, a gente é obrigado a ver que se o pensamento é indispensável para os fins práticos da vida, a má utilização do pensamento, a energia mental não observada, não percebida pela própria pessoa, ela é capaz de gerar toda essa situação que coloca a vida humana em crise, a vida da humanidade em crise, né? Então, a grande questão que nós temos que refletir é o seguinte: sem abrir mão da nossa capacidade de pensar para tudo o que diz respeito ao dia a dia, à prática da vida, seremos nós capazes de nos esvaziar de todas as ideias preconcebidas, de toda ideologia, de toda crença, para que a nossa vida, nas nossas relações, seja a relação de amigo, de irmão, de casal, de parente, de vizinho, de colega de trabalho, sejam relações não baseadas em ideias, e sim relações baseadas na cordialidade, na camaradagem, na afetividade, no respeito. Quer dizer, quando você não tem nenhuma ideia a respeito de uma pessoa, você não julga ela nem boa nem má, você trata ela bem, normal, como trataria qualquer outra. Quer dizer, você não tem nada contra, né? E talvez, se nós conseguirmos nos esvaziar de toda essa carga mental de antagonismo que a gente carrega, que as pessoas carregam, talvez a semente do amor possa florescer na nossa consciência, em que a gente, amor que eu digo não é só amor de casal, amor no sentido de boa vontade,
de cooperação, de afetividade, no sentido que não precisa ser necessariamente sexual, não que não seja, mas, enfim, as relações humanas podem ser profundamente transformadas se nós percebemos o quanto nós vivemos enganados, apegados a ideias. Essa coisa de que as ideias governam o mundo, governam e governam mal, tanto que o mundo está mal. A humanidade sofre, né? As pessoas sofrem com essa competição brutal, com esse egoísmo do cada um por si e salve-se quem puder. Quer dizer, as ideias que hoje governam o mundo são ideias preconceituosas, são ideias que dão margem ao fanatismo, né, as próprias ideologias. Enfim, seremos nós capazes de nos esvaziar de tudo isso para viver a vida de uma maneira nova, olhando para os outros sem preconceitos, sem aquele rótulo, né, segregacionista que normalmente a gente coloca? Pois é, parece que o desafio que está diante de nós, né, é no sentido de nós aprendermos a olhar, simplesmente olhar sem crítica, sem julgamento, sem análise, né? Será que nós podemos olhar para o nosso próximo, seja ele filho, esposa, amigo, vizinho, companheiro de trabalho, sem já automaticamente trazer aquela carga do passado, né, que está rotulando, classificando, dando uma série de qualidades, defeitos para aquela pessoa? Será que nós podemos olhar simplesmente a pessoa como ela é e levando isso num ponto mais abrangente ainda? Será possível que, como um grupo, né, como um grupo social, como um grupo religioso, como nação, nós seremos capazes de olhar as outras pessoas, olhar os outros grupos, as outras nações de uma forma aberta, né? Porque se isso não for possível, a convivência se torna muito difícil. E o amor nasce somente com uma percepção da realidade como ela é. E aí que nós entramos num conceito que eu acho que é fundamental, que existe uma unidade por trás dessa aparente diversidade entre todos os seres humanos, entre o ser humano e a natureza também. Pois é, mas nós só vamos descobrir essa unidade quando nós nos esvaziarmos completamente de todas as falsas ideias que a gente acumula e acumulou ao longo de eras. Pois é, existe uma grande ilusão, né, como diz a Blavatsky, né, a grande ilusão da separatividade. E isso leva as pessoas a viverem em conflito, porque elas querem tudo para si. O egoísmo, né? Você defende o seu, defende da sua família, do seu grupo religioso, do seu partido, do seu clube de futebol. A sua nação. Então, isso gera esse estado de conflito. Será que não era possível uma nova maneira de viver em que o todo é mais importante que a parte? É uma reversão de paradigma. É um paradigma em que nós passamos a ver a Terra como um todo, a humanidade como um todo, né? E composta por diversas partes, são os países, as pessoas, os grupos, mas a parte não pode ser mais importante que o todo. Isso não é uma ideologia. É uma realidade. Né? Ou seja, se nós percebermos nas nossas próprias consciências a formação de ideologias, a formação de preconceitos, a gente normalmente não vê a vida de uma maneira nova. A gente sempre vê a vida, os acontecimentos, as pessoas, através do óculos do passado. A gente sempre interpõe entre nós e os fatos a nossa experiência passada. Ah, fulano é assim, Beltrano é assado. Ah, isso eu já sei, né? Então a gente não se relaciona com a vida por inteiro, de forma adequada. Porque quando a gente tem a mente vazia, a gente tem energia para olhar as coisas como elas são, tal como elas estão se apresentando. E até energia para se relacionar com a coisa ou pessoa de uma maneira diferente. Agora, quando eu interponho entre mim e o fato a minha ideia do que deveria ser esse fato, aí já há o terreno onde nasce o conflito. Né? Então é fundamental, para que a gente possa resolver o problema da humanidade, que a gente perceba a nossa própria consciência. Ou seja, não há fórmula, não há ideologia, não há religião,
não há seita, nada que vá resolver o problema humano. A solução do problema humano está em cada indivíduo, está em mim, está em você, está em cada telespectador. Na medida que ele perceba a sua própria consciência, gerando ideias não apenas para fins práticos, mas para fins de preconceitos, para fins de antagonismos e de segmentação, de divisão, de separação, de segregação, né? Quando nós permitimos que o nosso pensamento atue, e normalmente ele atua dessa maneira egocêntrica, segregacionista, né? Aí nós estamos lançando ao mundo a energia desagregadora, e a soma de todas as individualidades é o que faz a humanidade. Pois é. Agora, é muito comum as pessoas até perceberem, em parte, essa verdade, mas achar que os outros é que têm que mudar e não elas próprias. As lojas de outros, como as pessoas são egoístas, precisam mudar isso, então começa até a tentar conquistar, quer dizer, fazer com que os outros sejam mais fraternos, mas ela mesma não está agindo como poderia para se autotransformar. Porque nós somos o mundo, como diz o Krishnamurti. Se nós não nos transformarmos, o mundo também não se transforma. Então, sempre essa mudança tem que começar no nosso interior. E essa é a mudança realmente que é necessária e é a única possível, porque nós não podemos mudar os outros, mas a nós mesmos nós podemos mudar. Nós podemos nos auto-observar, e sempre que nós tivermos um pensamento egoísta, um pensamento separatista, você vai pensar, opa, eu estou sendo... Né? Procurar olhar o lado do outro. Eu estou sendo crítico, eu estou agredindo o outro, eu estou querendo puxar para o meu lado a verdade, em vez de olhar a verdade do outro. Então, são esses momentos, né, de observação isenta, de observação pura, que são os momentos mais preciosos, que nós percebemos as nossas falhas e tentamos, então, nos relacionar de forma diferente com o mundo, com as pessoas, com a natureza, sentindo cada vez mais essa unidade, né, que está por detrás de toda a vida, de toda a existência. O que eu acho que nós podemos concluir, encerrando esse programa, é que as ideologias e as crenças, e mesmo as religiões, não foram capazes de resolver o problema da crise da humanidade. Porque a crise, ela está no indivíduo que é egocêntrico, que é egoísta, ela está em nós, que somos egocêntricos e egoístas. Cabe a cada um de nós o trabalho diário, de autoobservação, de autoconhecimento, para que a gente possa se despojar dessa carapaça de egoísmo e se relacionar de uma maneira amistosa, de uma maneira cooperativa, seja em casa, no trabalho, nas relações sociais, políticas, enfim. O desafio é de cada um de nós. Nós, então, convidamos vocês para, no mesmo horário, na próxima semana, continuarem assistindo esse nosso programa sobre a obra do filósofo Jiddu Krishnamurti.